Um pouco e vai lá no primeiro evangelho, né? Lá em Mateus, dos 4, é o primeiro, capítulo 27, versículos 33 e também o 34. Mateus, capítulo 27, versículos 33 e 34. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero, não é fazer propaganda da igreja apenas, não é isso? Mas faça a divulgação da palavra. Toda palavra que você puder divulgar é muito interessante, porque a igreja hoje não está se reunindo para fazer evangelismo, está fazendo plano de pregação. Então é uma forma também da gente estar divulgando a palavra do Senhor. Amém? Efésios capítulo 6, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu vou repetir o versículo, tá? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esse foi Efésios capítulo 6, versículo 12. O outro versículo que a gente vai ler é Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 27 e versículo 33 e 34. Diz assim a Santa Escritura, a palavra do Senhor. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Amém? Vou repetir, versículo 33. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu botar aqui, Manúbia Torres, Deus abençoe. Um abraço aí para o pastor Moisés, lá em Araruama, dando para a gente aí esse privilégio de tê-la no nosso culto doutrinário de hoje, né? Deus abençoe. Meus amados, eu ministrei na terça-feira retrasada, Ângela, Deus abençoe, e com o tema Batalha Espiritual, a Guerra Invisível, e a gente ministrou sobre esta batalha no campo das ideias, aonde que acontece a nossa batalha mais ferrenhamente, no campo das ideias, na mente. E posteriormente, na última terça-feira, a gente ministrou também, ainda com o tema Batalha Espiritual, a Guerra Invisível, a gente ministrou a guerra acontecendo de forma individual, de forma única, com uma pessoa, com você como cristão, e a guerra acontecendo também com a igreja como um corpo, a igreja no seu coletivo. E a gente falou também, basicamente, que na guerra individual, quais os meios, quais os instrumentos, quais as ações, em que lugar também, em que situações o inimigo costuma usar, instrumentalizar para afrontar o crente ou o cristão de forma individual. Aí eu falei que às vezes é uma instrumentalidade, é um patrão, é o vizinho, é a própria família, é o próprio irmão biológico e espiritual. E também falei que um dos maiores inimigos que a gente às vezes não, sempre está combatendo de forma individual é o eu. É o eu mesmo, né? Somos nós mesmos. Um dos maiores inimigos nossos sou eu. Um dos maiores inimigos meu sou eu, né? E depois a gente falou também sobre a instrumentalidade que o diabo faz para se opor, para ir contra, para tentar derrubar a igreja de Cristo no seu coletivo. E a gente falou que isso pode ser politicamente, pode ser de forma governamental, pode ser de circunstância, pode ser de uma forma também
contra a igreja de Cristo, de algumas circunstâncias que se levanta, e a gente tem que estar atento quando você está guerreando, tanto de forma coletiva quanto de forma individual. E a gente ministrou isso na terça-feira passada. E hoje, irmãos, a gente está finalizando a nossa ministração sobre batalha espiritual, trazendo um subtópico, trazendo um subtema aos amados irmãos, para ajudar, não você apenas, mas a mim também, a gente a se portar melhor, a gente a se conduzir melhor, a gente a andar melhor na terra, com a nossa vida espiritual e com a nossa alma e com a nossa, evidentemente, a nossa mente antenada aos céus. A gente está pisando na terra, mas a gente precisa ter ciência que a nossa mente, a nossa cabeça é Cristo, e a mente é toda celestial, e a gente então é orientado pelo Senhor. Logo, queridos, eu quero dizer para você o seguinte, nesse subtópico, é lembrar, e aliás, trazer para você hoje uma ministração com um subtema, dizendo que a guerra, eu vou voltar aqui, a batalha espiritual, a guerra invisível. A guerra espiritual, ela só termina quando a nossa jornada acaba. O que é acabar a nossa jornada, pastor? Óbvio, é uma coisa bem óbvia, é uma coisa bem lógica, automática, que eu sei muito bem que você já sabe até me responder. Quando a gente morre, das duas uma, ou quando a gente morre, ou quando Cristo vier buscar a sua amada igreja. Quando o Senhor levar a igreja do Senhor for arrebatada, logo, queridos, essa guerra contra o inferno, essa guerra espiritual contra o diabo, ela então terminará dentro do ponto de vista daquilo que ele quer nos roubar. Uma coisa muito interessante, irmãos, que às vezes a gente fica achando, eu falei isso na primeira vez que eu ministrei sobre esse tema, eu falei sobre isso, que a gente acha que batalha espiritual acontece apenas quando a gente está lidando com alguém que está endemoniado, quando alguém que está cheio da casta demoníaca, ou se manifesta em nossos cultos, ou na rua, sei lá, e chama o crente, vai lá expulsar o demônio. Aí a gente acha que aquilo ali é a nossa única luta. Não. Também é uma luta, não deixa de ser uma luta espiritual, porque você vai ali em nome de Jesus Cristo e na autoridade que nos fora concedido, delegado, né? A gente lá e ministra lá a libertação na autoridade do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meu amado, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que a nossa luta espiritual, a nossa batalha espiritual, ela é muito mais além do que isso. E eu vou te falar, a gente precisa ter essa convicção. Meus amados, às vezes a gente gasta força, sabe? A gente gasta tempo, a gente perde tempo investindo as nossas forças em uma guerra que é totalmente física e a gente, que é totalmente espiritual, e a gente fica brigando com o físico, fica discutindo, fica se desgastando tanto emocionalmente quanto psicologicamente, perdendo tempo dentro de uma situação, de um campo espiritual, canalizando a nossa luta para as coisas físicas. Mas na verdade, você precisa entender que a nossa maior luta, na verdade, não é a maior luta, que a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra os principados das trevas, contra a potestade do mal nos lugares celestiais. E o que eles querem? O que o inimigo quer me derrotar? Qual é a vantagem que ele tem quando ele me derrota? Simples, é mais um que ele rouba a salvação. Eu já falei sobre isso já. Eu só estou ponteando para a gente entrar aqui no que eu preciso entrar. Mas ele quer roubar a tua salvação. E pasmem, você que é pai, você que é mãe, não estou isentando as responsabilidades dos filhos, não estou. Mas escuta só, você que é pai, que tem uma função na tua casa, estou falando agora para pais evangélicos, para pais cristãos, para pais que servem a Deus, né? Mas você, aliás, diga-se de passagem, todos eles, mas quem tem mais essa ciência são aqueles que conhecem um pouco da Bíblia Sagrada. Mas eu quero lhe dizer agora em nome de Jesus, todo pai e toda mãe, ele tem sobre a sua família uma regência sacerdotal.
Não é que você seja responsável pela salvação do seu filho, até porque a salvação dele, a salvação nossa, né, ela é individual. Mas, meu amado, quem tem a batuta na mão, quem tem a responsabilidade de reger a sua família, é justamente você, como sacerdote ou sacerdotisa, em relação à sua casa. Logo, a responsabilidade de estar intercedendo, de estar orando, de estar buscando, de estar batalhando contra o inimigo a favor da tua família, evidentemente que é tua. Eu sei que cada filho tem o seu comprometimento, tem a sua preocupação de estar também voltando-se para esta luta incansável. Em contrapartida, eu não posso também tirar da responsabilidade minha como pai, da minha responsabilidade, até mesmo como pastor, de estar intercedendo pelas ovelhas que o Senhor me responsabilizou. Eu tenho que estar apresentando cada um ao Senhor sempre, mesmo que às vezes para você seja como ovelha, seja um dia mais tranquilo, às vezes você fica aí 2 meses, não é legal isso não. Você fica aí uns 2 meses sem jejuar, às vezes você fica uma semana sem ler a Bíblia, mas o pastor não, ele tem que estar intercedendo, ele tem que estar orando, ele tem que estar buscando, ele tem que estar consagrando, apresentando as ovelhas ao Senhor, para que o Senhor tenha graça, tenha misericórdia, tenha piedade, longanimidade, benignidade. Da mesma maneira, Deus confiou na sua mão, pai, uma família. Deus confiou na sua mão, mãe, uma família. Filho, lembrar também que você precisa ser salvo e você precisa contribuir com este exército. Se você prestar bastante atenção, Jesus falou que o inimigo de nossas almas, ele veio roubar, matar e destruir. E ele não é bobo, ele começa desestabilizando as famílias, e isso provoca o quê? Um efeito dominó. Desestabiliza a família e, consequentemente, você vai desestabilizar a igreja. Ele tenta chegar na igreja. Por isso é de suma responsabilidade nossa estarmos como pai, como mãe, intercedendo, ministrando sobre a nossa família a bênção de Deus, a proteção de Deus, né? Clamando pela nossa família, clamando o sangue de Jesus Cristo pela nossa família, cobrindo a nossa família de oração, porque isso, querido, é dos maiores feitos e de uma das maiores atribuições que um chefe de família pode dar. A gente tem a maior preocupação, às vezes, de conceder aos nossos filhos a melhor coisa, mas em contrapartida não tem coisa melhor do que o pai e a mãe estar intercedendo sobre a sua família. Então, quando é que isso acaba? Isso acaba quando a gente parte para a eternidade, quando a gente acaba a nossa jornada na terra. Ora, por isso que a Bíblia fala que a gente precisa estar ensinando os nossos filhos o caminho em que devem andar. Porque qual é o caminho? O caminho que é Cristo, é óbvio. Eu sei que você vai dizer isso para mim, mas em contrapartida mostrar para ele como faz. É uma passagem de um DNA espiritual, de uma genética espiritual, que a gente precisa estar passando, mostrando, olha, não adianta, você pode fazer o que você quiser, mas se não voltar para Jesus Cristo, se não buscar nele a orientação para você estar vencendo as batalhas do dia a dia, você vai ser mais um perdedor, você vai ser mais um derrotado. Você precisa entender que você é quem faz a passagem de conhecimento, tanto de pai para filho. Pastor, é sobre família que o senhor quer falar? Não, nós estamos falando sobre batalha espiritual, mas é impossível não falar de família falando-se de batalha espiritual. Eu nem botei aqui no esboço, mas eu vou te falar uma coisa. A Bíblia registra que o livro de Jó, o homem lá de Ur dos Caldeus, Jó, ele tinha uma preocupação enorme. Ele não chegava para os filhos e perguntava: filho, vem cá, você pecou, você errou, você fez alguma coisa errada? Não, ele não falava isso. A Bíblia fala que, independentemente se eles errassem ou não, Jó sacrificava ao Senhor em detrimento aos filhos, né? Por causa dos filhos. Jó, ele fazia o seu papel sacerdotal. Isso é de uma suma importância sabermos, porque não apenas saber, mas também trazer para o mundo da prática. Amém, meus amados? Então, o que eu quero dizer? A nossa luta, ela é claramente espiritual.
Se ela é espiritual, logo todas as minhas armas são espirituais. Logo, os ataques do inimigo contra a minha vida também são espirituais. O que a gente confunde é porque nesta guerra ele materializa os seus instrumentos. Deu para entender? Por exemplo, como eu disse lá atrás, falando da guerra espiritual como de uma forma individual. Eu disse que às vezes uma situação de dificuldade que a gente passa com alguém, né? É uma perseguição no trabalho, é uma perseguição no meio da família, é uma desarmonia provocada porque alguém está provocando você. Aí você acha que tem um maior problema, que tua pedra no sapato é fulano. Poxa, fulano não pode me ver, que ele é porque fulano deu margem e agora o inimigo instrumentaliza. E às vezes não quer dizer que Beltrano, ou aquele que te persegue, seja patrão, seja irmão, não quer dizer que ele seja um endemoniado. Porque às vezes até mesmo dentro da própria igreja, desculpa eu falar assim em plena live, dentro da própria, vou tirar a palavra igreja, vou substituir por denominação. Às vezes até dentro de denominações, a gente tem pessoas que dizem no seu próprio ser, na sua própria alma, por mais que às vezes não externe, eu não vou com fulano, e faz de tudo para distanciar-se de fulano, ou faz de tudo para prejudicar fulano. Essa pessoa, ela nem sabe, nem sabe às vezes, acaba se permitindo ser instrumento do diabo. Possa até ser que ela não seja endemoniada, tá bom? Mas ela empresta a boca para o diabo, empresta as ações, e você pode falar assim para mim: pastor, eu nunca vi isso na Bíblia. Aí eu te trago para capítulo 16 de Mateus, quando Pedro, após ser de uma forma esplendorosa utilizado ou conduzido ou revelado pelo Espírito Santo, pelo Pai, né, que revelou a ele quando Jesus pergunta: quem vocês falam a respeito de mim? E ele levanta e fala: tu és o Cristo, Filho de Deus Altíssimo. E Jesus olha para ele e fala: aí, falaste bem, Simão Barjonas, não revelou da carne e nem do sangue, mas o meu Pai que está nos céus. E ele dá essa palavra tremenda, mas na frente, quando Jesus fala para eles que eles estavam indo para Jerusalém, Jesus fala: olha, eu estou indo para Jerusalém porque tem que cumprir a palavra de Jesus, né? Jesus olha com um olhar totalmente espiritual e diz assim: ó, para trás de mim, Satanás. Jesus sabia que o diabo estava tentando tirá-lo do foco, tirá-lo da direção que ele precisava tomar, que era para Jerusalém, para morrer, porque se Jesus não morre, a gente estava dentro d'água. Então Jesus precisava morrer e, evidentemente, ao terceiro dia, conforme a palavra profética, ele iria ressuscitar, como ressuscitou ao terceiro dia, e nos dar a vitória como verdadeiramente nos deu. Então, naquele momento, Pedro acaba emprestando a boca para o cão, para o diabo, e ele tenta desvirtuar Jesus do seu propósito. Se ele fez isso com Pedro, se ele tentou desvirtuar Jesus, você acha que ele vai fazer isso com você? Ou comigo? Aí a gente, primeiro, se fosse um de nós, talvez, quem sabe, no lugar de Jesus ali, falar: ô Pedro, fica quieto, Pedro, e partia para cima de Pedro. Não, Jesus não mencionou o nome de Pedro, ele falou: para trás de mim, Satanás, né? Mostrando para a gente, queridos, que a gente tem que estar com os olhos espirituais bem abertos, até porque quem permeia, quem caminha o caminho chamado Cristo, não seguia por vista, ele seguia por fé. Logo, ele tramita dentro de uma dimensão totalmente espiritual, mesmo sendo nós físicos. Tanto que Jesus, quando aqui na terra esteve, ele não se permitia ser orientado pelo seu corpo, pelos seus apelos de corpo, ou pelo seu apelo físico. Não, tudo ele pedia a orientação do Pai, que agia pelo Espírito, né? E lhe dava condições de ter um comportamento totalmente impecável, como ele teve aqui nesta terra. Bem, amados, o que eu quero trazer para você é que esta guerra, por ser espiritual, ela não tem tempo de trégua, ela não dá trégua. A nossa guerra espiritual, ela não está condicionada a tempo,
ela não está condicionada às intempéries da natureza. Por exemplo, a gente quando chove forte na nossa igreja aqui, né? A gente evita falar isso na live aí, meus amados irmãos da Central, mas quando a gente dá aquela chuva forte, aquela pancada muito forte, né? Que enche Macaé, e nossa igreja é no Campo do Oeste, e quem mora em Macaé sabe que o Campo do Oeste enche um pouquinho d'água. Vou ser legal, enche um pouquinho d'água. Graças a Deus que a nossa rua aqui não chega a encher, a entrar água na igreja, né? Graças a Deus. Mas, infelizmente, algumas casas, algumas igrejas vizinhas nós aqui, ela acaba impedindo a gente de transitar nas ruas aqui do Campo do Oeste quando chove forte. Aí a gente acaba ficando em casa. Eu recebo as mensagens: pastor, não vou poder ir na igreja não, porque está chovendo forte, está isso, está aquilo, pastor, não conta comigo não, porque não tem como sair de casa, meu bairro está ilhado. A gente fica em casa. Só que a guerra continua. A batalha espiritual não para porque está sol quente, a batalha espiritual não para porque está chovendo forte, a batalha espiritual ela não para porque está relampejando, a batalha espiritual não para porque tem pandemia, a batalha espiritual não para porque você ficou doente, a batalha espiritual não para porque você está estranho, está esquisito, a batalha espiritual não para porque você ganhou muito dinheiro, a batalha espiritual não para porque você ganhou menos dinheiro, a batalha espiritual ela só para quando você morre, ou quando Jesus voltar, né? Nesse caso, quando eu e você morremos. Quando você fisicamente morre, a batalha espiritual acaba para você. Ah, pastor, mas como está isso? É isso. A batalha para o individual termina assim. Só que para você, ou para a pessoa que morre, a batalha acaba. Mas continua para a igreja coletiva. E evidentemente continua para a igreja individual que fica. Essa luta travada que o diabo faz de tudo para nos derrotar é justamente para roubar a tua salvação, para roubar a tua coroa, para derrotar você, humilhar você e às vezes não apenas você, como eu falei sobre a questão família. A ideia é dilacerar a sua família, começando por mim, começando por você. Se ele puder fazer um estrago quanto maior, né, é o intuito dele. Por isso, meus queridos, que a gente tem que estar muito atento para quem e por quem nós estamos lutando. Nós lutamos por Cristo e para Cristo e com Cristo. E sem Ele, a nossa luta é totalmente desigual. Sem Cristo, a nossa luta é bobeira lutar. Não pense você, não pensemos nós que quando nós lutamos porque somos muito de oração, ou porque nós somos os bambambãs dos jejuns, ou porque a gente mora no monte. Não, você está batalhando porque Cristo está na tua frente. É óbvio, a oração, o jejum, o submonte, o sacrifício, a consagração, ele é hiper mega pau, é fundamental. É um instrumento que eu preciso me utilizar, mas não vai ser isso que vai consolidar a minha vitória se o general Jesus Cristo não estiver na minha frente. O que eu estou dizendo é assim: Jesus Cristo está comigo e está com você. Logo, nós estamos por Cristo aptos a lutar esta batalha espiritual. E não pense em você, porque Cristo está contigo, que você pode dormir. Não, a gente não pode dormir. Eu não estou falando fisicamente, tá, meu amado? É lógico que a gente precisa descansar. Eu estou falando de forma espiritual. Não há trégua, não há nada que me faça ter pausa no mundo espiritual porque eu estou descansando, ou porque a igreja está em retiro, ou porque a igreja está sem trabalho, ou porque essa semana não vai ter culto porque a igreja está em obra. Pode fazer qualquer coisa no templo, pode fazer qualquer circunstância ou acontecer qualquer circunstância na minha ou na sua vida, mas a guerra espiritual, ela não para. A guerra só termina quando acaba a minha ou a tua jornada aqui na terra.